de como isso vai afetar o comportamento de tal paciente, independente da profissão que a pessoa tenha. Se ela vai atender uma pessoa no leito hospitalar, por exemplo, se ela vai atender de forma na psicologia, enfim, não importa. Ou como você vai abordar esse paciente. E sabendo que tipo de fármaco ele toma, você pode ter uma ideia do tipo de comportamento que ele tem, né? Então, a ideia é essa, a gente tem uma conversa um pouco mais científica, obviamente, sobre antidepressivos, que falam-se bastante, mas pouco se sabe, na verdade. Tá? E para vocês terem uma ideia, creio que muitos já sabem, em 2019, antes do Covid, em 2019 e 2018, a OMS previu que em 2030, a maior causa de afastamento do trabalho seria as doenças relacionadas à alteração do humor. Depressão é uma delas, síndrome do pânico. A gente já sabe que em 2020 já a maior causa de afastamento já é a fatores relacionados ao humor, por exemplo, as doenças relacionadas ao humor. Tá? Então, o meu objetivo aqui hoje é falar dos mecanismos, dos fármacos, dos mecanismos de ação, né? Aonde esses fármacos vão agir, o que ele vai fazer, enfim, as teorias, que na verdade não são teorias, mas já são conceitos bem atualizados, e que ultimamente, agora em 2019, saiu algo que não se tinha conhecimento, porque percebeu-se que o cérebro, o encéfalo do indivíduo depressivo, por exemplo, apresenta um nível de baixo grau inflamatório. Nós encontramos no cérebro do depressivo mediadores inflamatórios, o que atrapalha, de certa forma, a neuroplasticidade, a formação de sinapses em áreas relacionadas ao humor. E isso pode estar relacionado. E a gente sabe que o cortisol está diretamente ligado a isso. Tá? Então, assim, eu vou conversando aqui com vocês, depois eu posso dispor essa aula para vocês em PDF, não tem o menor problema. Enfim, vocês podem me interromper a qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida. A gente pode, não precisa de ficarem mutadinhos, vocês podem me perguntar, tá bom? Aí a gente bate um papo que fica melhor, para não ficar... Porque as pessoas normalmente têm um estigma, né, de que a aula de farmacologia é difícil, né? Não é. A gente bate um papo legal aqui. Professor, posso pedir para gravar? Você já está gravando, professora. Já está gravando, obrigada. Já está gravando. Bom, então eu vou dividir aquela aqui com vocês ficar à vontade para me interromper, tá? Vou tentar ser o menos prolixo possível, tá bom? E se eu falar rápido alguma coisa, vocês podem me interromper. Perfeito. Abriu aí para vocês. Antidepressivos. A primeira coisa que a gente tem que entender de antidepressivos é que é uma doença que a cada ano percebe-se novas descobertas em relação a ela. Por isso que, às vezes, você percebe que existe uma classe de fármacos diferentes para o controle ou até mesmo do tratamento da depressão, né? É como se você fosse fazer uma relação com a hipertensão arterial sistêmica, uma analogia. Não é uma coisa só que deixa o indivíduo hipertenso, né? Por isso que a gente percebe, quando se fala em hipertensão, várias classes de fármacos diferentes. Beta-bloqueador, inibidor de ECA, bloqueador da angiotensina do receptor AT1, bloqueador de canal de cálcio, enfim, 5, 6 classes de fármacos. Por quê? Porque a hipertensão ela te cerca de vários locais, ela é multifatorial. E a depressão também. Então, muitas vezes, a gente patina, né, nessa situação nas classes dos antidepressivos. Por quê? Exatamente a questão da multifatorialidade dela. E muitas vezes da obscuridade dela, né? Da subscuridade. Então, deixa eu aumentar aqui para vocês. Deixa eu botar a ponteirinhazinha aqui, para quem está no celular fica melhor para ver aqui, ó. Um apontador vermelhinho fica melhor. Então, na verdade, a gente sabe que a medicalização da depressão ela é algo que ela varia muito, varia tanto quanto ao fármaco, quanto à dosagem, quanto à idade, e se esse paciente, essa pessoa que leva, né, que tem um diagnóstico de depressão feita por um psiquiatra ou por um psicólogo, por exemplo, né, se ele vai já sair medicado. Então, assim, essas dificuldades, as tensões, enfim, que você já sabe, dificuldade, violência de vida social, tornam-se estresse. E a gente sabe que estresse, por exemplo, é um ato fisiológico, é algo do sistema nervoso autônomo que serve para te preparar para um tipo de trauma.
né? Então, o estresse, a gente sabe que existe toda uma alteração hormonal, que vocês já sabem, principalmente 2 hormônios que aumentam no estresse, aumentam muito, que é importante aumentarem durante a fase de estresse. Um deles é a adrenalina circulante e o outro é o cortisol. Então, a questão é, o estresse é uma variável fisiológica importante, a ausência de estresse não é, né, é incompatível com a vida, né? Porque o estresse te prepara por trauma já vivido ou que você vai viver, né? E o cortisol, naturalmente, é um hormônio anti-inflamatório por natureza. Daí vem o fármaco corticoide, né? As pessoas às vezes não associam. Daí vem a dificuldade, às vezes, de se aprender fármaco por não associação dos nomes, né? E os nomes são feitos para nos facilitar. Então, você pega lá, corticoide, terminioide, tudo que termina em oide, no latim é o que se parece. Corticoide, o fármaco, se parece com o mecanismo de ação do cortisol, do hormônio, né? Então, o excesso de cortisol, ou até mesmo do fármaco corticoide, pode te trazer alguns eventos não agradáveis se esse estresse for mantido, principalmente no sistema nervoso central, quando se começa a falar da depressão. Depois a gente chega lá. Eu vou falar com vocês, dar um toque nisso em relação a isso com vocês. Então, esses estresses, traumatismo, levando a ansiedades e depressões. Então, o profissional de saúde, independente de qual seja, passa a ser considerado nessa situação como o único capaz de trazer o alívio esperado. Qualquer profissional. Porque hoje, como a gente sabe que a maior causa de afastamento do trabalho são as doenças relacionadas ao humor e à depressão, também ansiedade, pânico, enfim, qualquer profissional de saúde vai com certeza, vai passar pela sua mão algum paciente, algum cliente, não sei como é que você chama, que tome algum medicamento. Ou se não toma, às vezes é interessante a gente saber, né, que seria importante talvez ele procurar uma medicação para isso. Porque dependendo do tipo, vamos falar de depressão, dependendo do tipo de depressão, se for uma depressão diagnosticada como a maior, vou mostrar depois alguns números para vocês, mas os caminhos têm que andar, né, é uma via de mão dupla, digamos assim, ou seja, o tratamento ele tem que ser combinado. Você tem efeitos, você tem achados mais significativos. Quando você tem um tratamento nas terapias da psicologia e na farmacologia, quando é combinado. O resultado é importante. E essa medicalização, é muito importante a gente saber que para a depressão, ela feita de forma errônea, errada, o paciente pode ter remissão, ou seja, a parada do medicamento por conta própria ou de forma errada, a chance, a probabilidade desse indivíduo cair em depressão novamente é muito grande, chegando a 90%. Então é importante, pelo menos, para quem não medica, quem vai medicar, por exemplo, é um médico psiquiatra, ou seja, você alertar, às vezes, um paciente, independente da profissão que você seja, você é da área de saúde, né? Não é assim também. E muitas vezes as pessoas, estou tomando esse remédio aqui, digamos, uma fluoxetina, um inibidor da recaptação de serotonina. O mecanismo de ação, já chego lá, desses fármacos que a gente escuta tanto. Vou parar de tomar. A pessoa fala assim, não está fazendo efeito. Claro, a gente sabe, não é, que todo fármaco antidepressivo, o efeito, ou seja, a regulação neural, a adaptação neural, ela começa no mínimo com 2 semanas. Às vezes as pessoas não esperam nem 1 semana para ter um efeito desejado. Então, isso a gente começa... Também, professor, posso falar, nós que estamos trabalhando aqui com estágio, né, atendendo na clínica, o que a gente tem observado é pessoas tomando por conta própria e parando por conta própria. Então, é meio que assim, é obrigação nossa que estamos fazendo a psicoterapia, esclarecer que ele não pode parar por conta própria, porque às vezes acontece de estar se sentindo bem, eu estou tão bem que eu não preciso mais do remédio. Pronto, para. Então, a questão é, a chance de, para quem está aqui ouvindo, a chance de remissão, de cair em depressão novamente, chega a 90%. Né? O próximo estresse, depois eu mostro os dados, o próximo estresse, o próximo trauma, pode acontecer de cair em depressão novamente. E é interessante porque, às vezes, a gente encontra uma certa hipocrisia por desconhecimento, ignorância por falta de não saber mesmo. De pessoas, por exemplo, que fica assim, vocês vão ver isso, vão ouvir muito, ou já ouviram falar, por exemplo, fulaninho toma gadernal, é doido. A gente escuta isso. E, na verdade, a gente nunca parou para pensar que o gadernal, por exemplo, que é um nome comercial, é o fentobarbital.
ele é um anticonvulsivante. Então, ele não tem relação com doença psiquiátrica nenhuma. Agora, o clonazepam, a prazolam, a fluoxetina que você toma e chama outro de gadernal, aí tudo bem. Então, já começa por aí. Já começa por aí, pela ignorância, no sentido de não saber, obviamente, né? Jamais você pode dizer com uma pessoa que toma... E às vezes a pessoa, coitada, precisa de tomar o fentobarbital, que é um anticonvulsivante, é um antiepilético, né? Toma escondido por vergonha, porque as pessoas vão chamar... Não, mas você que toma fluoxetina, você está chamando eles de que tem por algum problema psiquiátrico, né? Na verdade, é a fluoxetina que é um antidepressivo, que é um enfim, por aí vai, né? Mas a gente chega lá. É isso aí, professor, é recidiva mesmo. Vamos lá. Então, aí é o seguinte, vamos nos ater mais na questão biológica, então, né? Que é o mais importante aqui hoje, nesse sentido. Então, na verdade, em 1960, no início da década de 60, percebeu-se, né, por ressonância contrastada, né, que indivíduos que tinham esse comportamento característico da depressão, melancólico, aquela tristeza, adinâmico, enfim, percebeu-se que algumas substâncias que são liberadas entre os neurônios, que transmitem potencial elétrico entre os neurônios, ou seja, os neurotransmissores, alguns estavam diminuídos nesses pacientes. Então, lançou-se aí uma hipótese biológica que hoje ela é aceita já. Então, isso começou na década de 60, no início. Ou seja, que a redução da neurotransmissão, ou seja, do neurotransmissor na sinapse química entre os neurônios, que é a necessidade da liberação desse neurotransmissor para você propagar um potencial de ação, estimular uma área no seu sistema nervoso central, que seja uma área de humor, por exemplo, recompensa e prazer, por exemplo, está diminuído. Então, o que acontece? Sabe-se que a noradrenalina e esse 5-HT aqui, sempre que vocês lerem 5-HT, é o símbolo da serotonina, tá bom, gente? Então, na verdade, começou-se com essa hipótese, que a diminuição de noradrenalina, a transmissão, né, e a neurotransmissão de serotonina no sistema nervoso central era algo comumente achado em pessoas que tinham esse comportamento clássico da depressão. Daí, então, começou a se bolar alternativas para essas pessoas tratar, digamos assim, a depressão. Será que a gente consegue, por exemplo, na farmacologia, ter um remédio que eu dou noradrenalina para a pessoa? Jamais. Aí, às vezes, as pessoas confundem um pouco noradrenalina com adrenalina. E isso tem que ficar muito claro aqui. Na verdade, a adrenalina ela é produzida numa glândula em cima dos rins, chamada suprarrenal. Ponto. E é lançado na corrente sanguínea. Né? Sabe quando você reação de luta ou fuga, você toma um susto, fica pá, então isso é a liberação de adrenalina. Então a adrenalina ela é circulante. A noradrenalina ela é liberada entre os neurônios. Ela não tem tanta ação na circulação, ela não é sistêmica. Ela está entre os neurônios. São moléculas muito parecidas. E esse NOR na frente, antigamente, curiosidade rápida, antigamente, né, a indústria química, até hoje talvez que manda no mundo, é a indústria alemã, e os nomes eram dados em alemão. Né? Então, vocês vão ver NOR na frente de outra substância, não só na adrenalina. É porque esse NOR significa, eram dados em alemão os nomes, né, que não é dado mais hoje, é Nitrogen-On-Radical, significa que a molécula de adrenalina não tem o radical, por isso que tem o NOR na frente. Então, resumindo, noradrenalina, sistema nervoso central. A adrenalina está na circulação, tá bom? Beleza, então vamos lá. Então, daí veio essa hipótese, né? Aí a gente sabe hoje também, depois de um certo tempo, que não é apenas esses dois, como a noradrenalina e a serotonina, também tem a questão da dopamina, que é o trio, tá? Então, essa depressão endógena, né, resulta, melancolia, enfim, a depressão, resulta da queda de liberação de neurotransmissores. Daí depois descobriram um terceiro, que é a dopamina. A noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Ou seja, esses 3 neurotransmissores que são importantes para ativar áreas no cérebro, no encéfalo, vamos dizer assim, né? Para ativar áreas no encéfalo que tem ação ou relação com o humor está diminuído.
E não existe fármaco, por exemplo, que você consiga fazer com que a pessoa produza mais noradrenalina, que ela produza mais serotonina ou dopamina. A não ser que você dê a dopamina levodopa no paciente com Parkinson, mas aí não tem relação com depressão, obviamente. Mas você não consegue. Então, o mecanismo de ação da maioria dos antidepressivos digamos que é aproveitar o máximo que eu posso do pouco que eu tenho. Já que tem pouca noradrenalina, pouca serotonina, pouca dopamina, vamos tentar deixar o pouco que tem atuando mais tempo entre os neurônios. A ideia é essa. Professor, Pois não? eu posso falar que a noradrenalina, né, que a substância serotonina e dopamina, os neurônios noradrenérgicos, serotoninérgicos e dopaminérgicos, eles estão somente no sistema límbico ou em maior quantidade no sistema límbico? É uma dúvida que eu tenho. Eles estão em todo o sistema nervoso central e eles estão em maior... E basicamente são os 3 que têm ação no sistema límbico, tá? Então, se você... Centro das emoções aqui, para quem não sabe. Exatamente, com as emoções. Recompensa, prazer, humor, então são os 3 envolvidos. Mas assim, você encontra ele no encéfalo inteiro, mas nessas áreas relativas à depressão, são os 3. São os 3. Claro que eu tenho outros 2, que aí você já pega os ansiolíticos. Você tem o glutamato e o GABA, que aí é outra história. Aí você tem as drogas GABAérgicas e tal, que não são antidepressivos. São drogas ansiolíticas utilizadas para reduzir a ansiedade, né? Mas em relação à doença depressão, são esses 3 neurotransmissores. Entendeu? É encontrado no encéfalo inteiro. Você tem serotonina no encéfalo inteiro e tal, mas nessas áreas de recompensa, prazer, humor, são os 3. Ok? E cada um dos 3 puxa um pouco para um comportamento. Então, você consegue, às vezes, pelo comportamento de um depressivo, você sabe... Óbvio que isso não é algo, digamos assim, 100%, né? Mas você pode mais ou menos ter uma ideia de que tipo de neurotransmissor que esse indivíduo está faltando. Se ele está apático, se ele tem um transtorno obsessivo, você sabe que esse neurotransmissor, enfim, dá para se ter uma ideia. E muitas vezes a medicalização, a prescrição é erro e acerto com o psiquiatra. Por isso que ele pede a pessoa para voltar depois de 4 semanas, 1 mês, que é o tempo que o fármaco está fazendo para fazer o efeito, que é a janela, que é o período de latência dele, que é o período para ele atingir aquela janela terapêutica, que eles demoram. Te respondi, professor? Beleza. Então, está faltando. Então, obviamente, como a gente fala de depressão, essas sinapses no sistema nervoso central, nessas áreas, no sistema límbico, por exemplo, há uma carência desses 3 neurotransmissores, o que vai trazer toda essa sintomatologia da depressão. Perfeito? Bom, então assim, às vezes a figura assusta, mas não é para assustar. Vocês estão vendo nada mais, nada menos que uma sinapse. Eu não vou ficar aqui dando aula de fisiologia, mas, como eu disse a vocês, essa teoria chamada de monoamina, por que chamar de monoamina? Porque elas são a dopamina, a serotonina e a noradrenalina são catecolaminas, né? Porque tem um anel catecol ligado a uma amina. Então, teoria monoaminérgica, né? Cada um com a sua. Particularmente a noradrenalina, NA, que é o símbolo da serotonina, e a dopamina também, como eu disse. Então, uma figura clássica de uma sinapse. Que aqui seja, por exemplo, uma sinapse no seu sistema límbico, por exemplo, ou lá no acúmbeis, no núcleo acúmbeos, ou nos cerúleos, por exemplo, né? Lá é noradrenalina, por exemplo. Então, digamos que aqui você tem toda a produção, né? Começa com L-dopa, dopamina, e já transforma em noradrenalina, tá vendo? Ó? E é liberado. E, obviamente, ela vai se ligar nos seus receptores, no seu neurônio pós-sináptico. Para eu ativar esse neurônio, para eu ativar essa área, ou para esse neurônio propagar um potencial elétrico. Vocês sabem que cada neurônio ele é capaz de gerar aproximadamente 30 milivolts num disparo elétrico. E essa voltagem, digamos assim, que eles fazem, é graças a esses neurotransmissores. Né? Quando a gente fala que um neurônio propaga potencial elétrico de um para o outro, eletricidade não salta, a não ser que ele faça um arco voltaico. Aí você tem que ter milhares de volts, que é diferente aqui. Na verdade, a propagação elétrica de um neurônio para o outro se dá graças a esses neurotransmissores, que criam outro potencial elétrico quando se ligam em seus receptores.
pós-sináptico, certo? Logo, a carência dessas monoaminas, né, dopamina, serotonina e noradrenalina, você deixa de estimular áreas encefálicas. E essas áreas encefálicas podem ser áreas das mais variadas áreas. Principalmente agora na depressão, a gente está falando que essas áreas não são estimuladas ou pouco estimuladas. Então, isso é a neurofisiologia clássica de uma neurotransmissão, tá? Pra vocês terem ideia, ó, 65, 67 essa teoria veio, né? Ou seja, uma figura parecida. Então, você tem que, não sei se vocês vão conseguir ler, tá pequenininho, mas deixa eu ver se eu consigo pegá-la aqui e botá-la maiorzinha para vocês aqui. Vou fazer rapidinho aqui. Só para voltar aqui. Depois eu volto. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó. Vendo? Vocês estão vendo aqui um neurônio pré-sináptico. Pronto. Que ele vai liberar, ó, noradrenalina, por exemplo, né? Então, ele tem todos seus aminoácidos, e notem que o neurotransmissor ele não é produzido na parte final de um neurônio, ele é produzido lá no citoplasma, no núcleo dele. Então, isso vem caminhando por vesículas, pelo citoesqueleto, até chegar aqui embaixo, no finalzinho dele, para ele ser liberado. Então, às vezes, o que acontece? A gente, para ser liberado, e obviamente ele se ligar no seu receptor. Então, às vezes, a gente pensa assim, como algumas drogas que são estimuladoras, lícitas ou ilícitas, não importa, mas elas são estimuladoras do sistema nervoso central, que a pessoa tem aquele boom de felicidade momentânea, né? Que acontece na hora. Por exemplo, as drogas cocainérgicas, por exemplo, né? Não necessariamente a cocaína em si, mas que tem um efeito cocainérgico. O que essas drogas fazem? Elas liberam os neurotransmissores nessas áreas cerebrais de uma vez. Ou seja, é como se esvaziasse suas vesículas sinápticas, dando aquele boom, obviamente estimulando excessivamente essas áreas. E todo mundo, assim, os usuários relatam que o pós-uso disso, a pessoa pode ficar até em 2 ou 3 dias em depressão, com um sintoma de depressão. Porque isso não vai ser produzido rápido e não vai chegar rápido aqui para ser liberado, para estimular novamente essa área. Então, isso os americanos, quando você vai ler no livro traduzido, eles chamam de crash, ou quebra, né? Que é depressão farmacológica, é depressão pós-uso de drogas extremamente excitatórias, porque você libera de uma vez esses neurotransmissores, como a noradrenalina, por exemplo, né? Isso acontece. Daí, por exemplo, será que um usuário de cocaína, um usuário de MDMA, por exemplo, que é o êxtase, será que isso pode facilitar o indivíduo a desenvolver uma depressão, sendo que a mesma é multifatorial? Claro que pode. Claro que pode. Porque o pós-uso, ele vai cair em depressão. Renato Russo já nos ensinava, né, a música parece cocaína, mas é só tristeza, tá vendo? Ele já está falando, relaciona a cocaína com a depressão pós-uso, mas é só tristeza, né? Então, oi? Alguém quer falar? Não? Tá bom. Então, sim, isso aqui é a sinapse normal. Então, ó, várias figuras. Opa, aqui. Então, vi essa teoria, né? Hipótese biológica de depressão. Quer falar aqui? Renato Russo já ensinava farmacologia para a gente não sabia. Parece cocaína, mas é só tristeza. Um café aqui. Então, a base biológica, ó, neurotransmissores monoaminérgicos, particularmente a noradrenalina e a serotonina, e depois veio a dopamina. Já falei para vocês. Bom, então, na verdade... Professor, oi. Só uma dúvida, com licença. Claro. Você citou a respeito da substância química cocaína. Uhum. Existem alimentos também que podem gerar depressão? Alimentos? Não. Alimentos que são regulamentados pela Anvisa, etc. e tal, não. A carência de alguns alimentos podem facilitar a depressão, porque os neurotransmissores eles são basicamente feitos, né, as catecolaminas por alguns aminoácidos. Então, a carência de alguns aminoácidos pode a pessoa ter carência do neurotransmissor. Agora, um alimento por si só, legalizado pela Anvisa, enfim, né, não há conhecimento que pode causar depressão.
Já ouvi dizer de pessoas que foram tratadas de depressão mudando completamente a alimentação. Também ouvi dizer a respeito do Sim, chocolate também. sim. Isso sim, claro. Então, às vezes, a mudança da alimentação, isso pode trazer um efeito benéfico, porque às vezes o indivíduo ele pode estar em carência de alguns aminoácidos, por exemplo. Tem gente que só se alimenta Quais de deles, carboidrato, assim? Mas que aminoácidos, onde que a gente encontraria? Em quais proteína. alimentos? Proteína, porque o tijolo constitucional da proteína são os aminoácidos. Então, Entendi. as catecolaminas, como você pega o triptofano, isoleucina, leucina, você encontra isso nos neurotransmissores. Então, a carência deles pode gerar uma questão assim, né, Facilitar, né? da depressão. Então, se você muda a alimentação, ter uma dieta mais rica em aminoácidos, sim, isso pode ajudar bastante. Como o Danilo comentou aqui, sim, pode ser a própria mudança, a própria atividade física, enfim, por aí só e por aí vai, né? Mas assim, alimento que você come te deixar em depressão, não. Agora, a mudança da alimentação pode melhorar um quadro, um estágio de depressão, porque a pessoa pode estar em carência de aminoácidos, né? E onde eu acho aminoácido? Proteína. Ou simplesmente, se a pessoa não come carne, ela pode tomar aminoácido isolado. Pronto, se ela for vegetariana, não tem problema. Então, assim, vamos lá. Então, sempre já se sabe que a depressão ela é um baixo grau de processo inflamatório no sistema nervoso central. Porque a gente já encontra no hipotálamo, para vocês terem uma ideia, substâncias inflamatórias, sinalizadoras de inflamação. Por exemplo, a isoleucina 1, isoleucina 2, a 6, TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa, enfim, se decorar isso nem nada, mas são mediadores inflamatórios. E isso isso é encontrado no cérebro do depressivo. E isso, a gente sabe que, além disso, a depressão aumenta o cortisol, né? Então, ou seja, isso obviamente vai alterar o ciclo circadiano do indivíduo, a vigília e de temperatura corporal, pressão sanguínea também. Lembre-se que eu disse que o estresse mantido aumenta o nível de cortisol. E o que a gente sabe que esse cortisol, ele é um ciclo, ó. O cortisol em excesso, como vocês estão vendo aqui na figura aqui, ó, se você subir com a seta, você acaba aumentando a produção de fatores inflamatórios. Isso não é interessante. Isso é interessante. E além da adrenalina já circulante que é aumentada, isso pode favorecer a hipertensão arterial, né? Professor, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui que eu fiquei curiosa. Uhum. Esse aumento de cortisol na depressão, é isso que explica que, às vezes, um dos primeiros sintomas da depressão seja a raiva? Porque é curioso, né? Assim, pô, a pessoa está em depressão e ela está com raiva, tem a ver com isso? Não, porque o cortisol, ele é o mineralocorticoide. Então, ele não tem aquela ação no seu comportamento para com o outro. Então, ele é o hormônio mineralocorticoide. O que ele faz em excesso? Tirando essa parte do cérebro, ele é um hormônio que lhe ajuda, por exemplo, a reabsorção de sódio, ele é um anti-inflamatório por natureza. Só que aí você falou algo que acontece no início da depressão, como a pessoa fica em estresse mantido, é o outro hormônio que está fazendo isso, que é a adrenalina. E a adrenalina aumenta, e a adrenalina faz com que você tenha a luta-fuga, pode acontecer de uma hora para outra, ou ela ser sinalizada mais fácil, porque são Entendi. esses dois hormônios, não só o cortisol. Entendeu? É a Obrigada. adrenalina. Se você fizer uma dosagem de adrenalina circulante na pessoa com depressão, você pode encontrá-la até alta, inclusive, no início. No início. Obrigada. Né? Ou seja, isso começa a mexer com uma série de situação, né? Aí, ó, pressão sanguínea, liberação do hormônio tireotrófico, ou seja, aumenta a produção dos hormônios T3, T4, que também, ó, ele sim aumenta, que a professora falou, né? O estado da pessoa de estresse, na raiva, nervoso, ou seja, o T3 e o T4 são hormônios que, em excesso, esse sim altera o comportamento. Então, eles sobem, né? Triodotironina e a tiroxina, o T3 e o T4. Isso aqui está alterado no depressivo, né? Estimulante da tireoide, por exemplo. Como se fosse um hipertireoidismo-like,
né? Tremor de extremidade, a pessoa dorme muito mal, daí vem parte da depressão, o indivíduo quer dormir o dia inteiro, mas não consegue dormir, ou seja, ele vive cansado o dia inteiro, mas quando vai dormir não consegue, que é insônia característica da depressão, tem relação também com o T3 e T4 está aumentado, porque os T3 e T4 são os hormônios que mais mexem com o metabolismo, né? Principalmente o sistema nervoso central. Então, eles estão alterados também. Então, ou seja, alteram muitos hormônios. Inclusive a melatonina. Ó. A secreção excessiva e prolongada dele pode levar à supressão da neurogênese. Ó. Isso já está mais novo, que eu logo vou falar para vocês. Ou seja, neurogênese significa, digamos, a formação de novas sinapses, neuroplasticidade. Né? Então, será que o indivíduo ele consegue... Neurônio não se replica, a não ser que se for célula-tronco, mas sinapse ele pode fazer. Então, será que o excesso de cortisol, por algum motivo, pode atrapalhar a formação de novas sinapses? Pode. Que é a outra teoria nova que nasceu agora em 2019 ou 2018, se não me engano, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Vou tirar aqui. E o que faz, ó, e esses fatores tróficos ou fatores neurotróficos? Hoje está bastante em estudo. Se você pegar assim, o que está na crista da onda, né, em relação a estudo de depressão, a gente já sabe da teoria monoaminérgica, já tem fármaco para isso, é a diminuição desses fatores tróficos. Tróficos de nutrição ao crescimento, que a gente abrevia como BDNF. Né? Isso aqui seria o quê? Seria um fator que faz acontecer a sinapse, forma novas sinapses. A neurogênese, a neuroplasticidade. Isso no depressivo está reduzido. Isso no depressivo está reduzido. Graças ao cortisol aumentado, esses fatores inflamatórios aqui. Né? Bom, isso aqui, enfim, né, de novo, é só para mostrar para vocês. Neurônio pré-sináptico. Como é que você sabe que isso é pré-sináptico? Eu estou vendo as vesículas com os neurotransmissores, que vai ser liberado na fenda sináptica e vai se ligar no seu receptor. Aí, o que pega é que a base do entendimento dos antidepressivos é a gente entender o que tem além disso aqui. Porque ele vai ser liberado, digamos que seja noradrenalina, não importa, poderia ser qualquer um dos três. Ele tem vários caminhos para tomar, além de se ligar no seu receptor específico. Depois que ele se liga aqui, ele pode tomar outro caminho. Ou ele se liga, ou ele vai embora da sinapse, mas a maioria tem que ser recaptado para ser refeito. Então, eu possuo nesse neurônio pré-sináptico, que libera o neurotransmissor, bombas proteicas que são chamadas de bombas de recaptação. Então, por isso que possivelmente vocês já ouviram falar, esse é um fármaco que inibe a recaptação de noradrenalina. Então será que se eu vier com fármaco aqui, que eu consiga fazer, e bloquear essa bomba, o pouco que eu tenho, já que eu sei que o indivíduo depressivo tem pouca noradrenalina, será que o pouco que vai ser liberado, se eu bloquear essas bombas de recaptação, não volta. Então vai ter um tempo a mais de ação aqui, já que eu não consigo fazer com que a produção aumente. Então, muitos dos fármacos que vocês vão ver, que têm relação com depressão, vão agir nessas bombas aqui, ó, que são proteínas, né, que fazem com que a função normal é voltar com o neurotransmissor, para ele ser refeito. Só que se você bloquear isso, ela não volta. Vai ficar mais tempo aqui. Então, esse é um dos mecanismos mais clássicos dos antidepressivos. Os inibidores da recaptação, que vão agir aonde? Nessas bombas, que não deixam voltar. Tá? Com certeza, vocês já ouviram falar algum deles. Vendo? Ó, você tem aqui um neurônio serotoninérgico, libera serotonina, tudo bem, liberou na fenda sináptica, vai se ligar nos seus receptores, vai abrir um canal de sódio, um canal de potássio, ou seja, o sódio vai entrar, que seja, vai despolarizar isso aqui, você vai gerar outro potencial elétrico, você vai estimular isso daqui. Perfeito. Fez o papel dela, ela não pode ficar aqui sobrando, ela tem que fazer o quê? Ó? Reuptake, ela tem que ser recaptada. Uma bomba, ó. Puxa ela de volta. Ela vai ser destruída e vai ser refeita, por exemplo. Né? Serotonina. Então, essas bombas de recaptação existem tanto para noradrenalina, para serotonina, para dopamina. Né? Então, grande parte do conhecimento dos antidepressivos é entender que existem esses recaptadores. Que se eu conseguir bloqueá-los, eu deixo um pouco mais de tempo os neurotransmissores aqui, atuando mais, já que tem pouco, para começar.
Então, esse é um dos principais. Depois eu mostro as figurinhas. Tá vendo? Ó? Então, a base biológica, né? Você tem um neurônio pré-sináptico que vai liberar o seu neurotransmissor, perfeito, vai se ligar no outro. Então, a eletricidade não pula, não passa, você não passa a corrente elétrica de um neurônio, porque tem uma fenda aqui. A sinapse é química. Aí você precisa de um neurotransmissor para transmitir o quê? A corrente elétrica. Como? Se ligando aqui e abrindo um canal, sódio, por exemplo. O sódio entra, se despolariza, enfim, a fisiologia básica, né? Os três, né? Noradrenalina, dopamina e serotonina. E você tem as bombas recaptadoras, tá vendo? Que puxa de volta, ó. Agora você imagina, a pessoa que tem depressão tem uma menor quantidade desses neurotransmissores e a bomba já recaptando o pouco que tem, né? Aí vocês sabem aquela sintomatologia clássica do depressivo, né? E quando ela está aqui dentro, você tem as enzimas clássicas, né? Eu botei aqui porque tem alguns fármacos que agem nessas enzimas, a MAO, né? Monoaminoxidase, metaboliza os neurotransmissores para ser destruídos, né? Porque tem os inibidores de MAO também. Claro que aí a gente já estaria entrando nos grooves, né? Nas ranhuras da farmacologia pura, que com certeza eu não vou conseguir falar isso em 2 horas e pouco, mas nada que fique para a gente depois marcar um outro horário, enfim, fazer um curso ou uma aula. Mas a gente vai chegar lá também. Então, como seria de tudo que eu falei, né? Um indivíduo normal em relação às suas sinapses, você tem um neurônio pré-sináptico, as suas vesículas, independente de qual neurotransmissor que seja, o potencial de ação passa por aqui, a voltagem, né? Canal de cálcio abre, enfim, libera o neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai ser liberado na fenda e vai se ligar com seus receptores pós-sinápticos, que vão abrir e vai permitir a passagem do sódio, por exemplo, que é um íon que vai despolarizar esse neurônio, gerando uma voltagem, estimulando essa área. Não importa qual dos 3 neurotransmissores, por exemplo. Na depressão, por exemplo, ó, você vem para cá, você já percebe que a quantidade de neurotransmissor de vesícula dele já é menor. Já é menor, tá vendo? Ou seja, tem pouca coisa. E o pouco que tem, ó, eu não estimulo tanto os receptores aqui. E na fisiologia, a famosa lei do tudo ou nada, né? Ou você estimula até um certo ponto para o neurônio despolarizar, ou nada. Ou despolariza ou não despolariza. Não tem meia despolarização. Chama-se lei do tudo ou nada. Então, às vezes, mesmo que ele tenha neurotransmissor, poucos receptores serão ativados. Não haverá potencial elétrico aqui embaixo. Não haverá estímulo da área do encéfalo dele. Sistema límbico que seja. Pronto. No tratamento, se você prestar atenção, olha o que acontece aqui, ó. Não mudou em nada, ele continua com pouco neurotransmissor. Mas se você olhar aqui, ó, existe umas coisinhas tampando aqui, ó, fechando. Fechando o quê? As bombas recaptadoras. Tá vendo? Ou seja, o pouco que tem vai ficar mais tempo atuando ali, dando um estado de melhora a esse indivíduo. É aí que é a maioria, eu vou botar aí 90% da ação dos antidepressivos é inibir a recaptação desses neurotransmissores. Né? O que parece difícil, nossa, não é. É entender a base, que é essa. Aí, será que tem inibidor específico da recaptação de noradrenalina? Tem. Tem de serotonina? Tem. Tem de dopamina? Tem. Tem de nora? Tem. Tem dos 3? Tem. Daí a gente escuta, antidepressivo tricíclico, tri3, serotonina, noradrenalina, dopamina, ou que age em 3 locais. Então, essa é a base. Perfeito? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá tranquilo? Estão ouvindo bem? Tá ok? Tá beleza? Sim, tá legal. Beleza. Vamos lá. Bom, figura, mesma coisa. Ó, depressão causada por deficiência de neurotransmissor. O indivíduo, além de ter pouco neurotransmissor, a bomba está funcionando aí. Tá vendo? Ó, bomba de recaptação de monamina. Ó. Tem que voltar. E, além de tudo, você tem a enzima MAO, né, que destrói aqui, monaminoxidase. Tá vendo? Ó? Várias figuras. Eu sempre coloco várias figuras assim, que são diferentes, mas dizem a mesma coisa. Para depois você olhar em casa com mais calma, né, que às vezes você não entende com uma figura, com outra figura você acaba entendendo. Né? Então eu deixo depois vocês dar uma olhada aí. Resumindo, vocês já sabem que existe uma carência de neurotransmissor. Né? Agora,
de todos eles um depressivo? Não, pode ser de serotonina, pode ser de dopamina, pode ser de nora. Vai depender de como ele se porta. Isso é importante. Para quem faz semiologia aí, dá para ter uma ideia, né? Então, quando a gente fala em depressão maior, surgiu há pouco tempo agora alguns estudos que estão mostrando que não é só também deficiência dos neurotransmissores. Além de existir, não é só, né? Então, no decorrer dessa última década, houve uma acentuada mudança nessa compreensão, porque o que se tinha até então, tem antidepressivo que existe desde 1965, 66, 67, imipramina, por exemplo, 69, que é usado até hoje, e funciona. E funciona. Então, houve obviamente, com a melhora né? Então, além desse conceito antigo que vocês aprenderam, que é verdadeiro, né, no qual um déficit na quantidade das catecolaminas, das monaminas, né, é fundamental o quê? Na biologia da depressão, né, há evidências que os fatores neurotróficos e endócrinos desempenham importante função, que é a hipótese neurotrófica, ou seja, o indivíduo que apresenta a depressão, por exemplo, ele tem carência nesses fatores que a gente chama neurotróficos, substâncias que fazem com que haja novas sinapses quando estimuladas. Então, isso é reduzido. Isso já foi achado. Então, o que acontece aqui? Ó? Por figura, por exemplo. Você tem uma situação, né? Um neurônio com as suas sinapses aqui, ó, na verdade. Né? Então, se você pegar uma sinapse dessa aqui e ampliar, você percebe que você tem os brotos dendríticos, né? Onde se faria sinapse? O que acontece aqui? Ó? No estado deprimido. Aqui seria um estado deprimido. Além das monoaminas, você está vendo? Ó, monoamina, glutamato é um outro neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, né? Esse BDNF que eu disse aqui para vocês, ó, os fatores de crescimento. Estava aqui atrás, né? Os fatores de crescimento, né? BDNF. Ou seja, mais a ação dos glicocorticoides, ou seja, o cortisol, ele acaba inibindo isso. E ele diminui esses brotos dendríticos, dificultando que haja novas sinapses. Logicamente, se você diminui a quantidade de sinapses nessas áreas encefálicas do sistema límbico, você não tem estímulos, digamos, importantes para do humor, por exemplo. Né? Agora, quando você pega, por exemplo, num estado pós-tratamento, ou no indivíduo normal, que não tem os níveis de cortisol aumentado, algo que na depressão acontece, você percebe que esses fatores de crescimento, ó, BDNF, as monoaminas, que é a serotonina, noradrenalina e dopamina, o glutamato, que é o neurotransmissor, ou seja, você percebe que ele já apresenta um nível maior de capacidade de fazer sinapse. Então, isso chama-se a hipótese neurotrófica da depressão maior. Né? Ou seja, alteração nos fatores tróficos, que normalmente a gente de BDNF, que é o símbolo. Isso daqui que está sendo muito estudado na farmacologia em relação à depressão. Então, alterações nesses fatores tróficos e hormônios e hormônios qual? Cortisol. Ó. O glicocorticoide aqui seria o cortisol, tá, gente? E está mostrando que ele está inibindo isso daqui. Tá vendo? Então, parece desempenhar um importante papel no desenvolvimento da depressão maior. Tá vendo? Que é isso aqui, ó. Reduz tudo. O tratamento bem sucedido, a gente percebe em B, né, que resulta, ou seja, né, ele começa a responder melhor, ou seja, esses fatores neurotróficos derivados do cérebro, eles começam a voltar ao normal. Aí vem aquela questão, né, será que o que levou esse indivíduo a ter elevados níveis de cortisol e ter essas substâncias inflamatórias que diminuem a capacidade dele fazer sinapses em áreas límbicas que têm alteração do humor. Quem vem primeiro, né? A história, o ovo ou a galinha? Foi algum trauma que ele passou e se manteve em cortisol alto, ou vice-versa? Não se sabe. Não se sabe, né? Então, a grande questão hoje, que assim, quem quer entender um pouco mais sobre isso, quem quer estudar, além de ter que saber da carência desses três neurotransmissores, é ir atrás desses fatores neurotróficos aqui, tá bom? Que ele está diminuído no depressivo, principalmente no maior, né? Depressão maior, tá? Então, assim,
quando eu falar da evolução de tratamentos dos antidepressivos, enfim, tem antidepressivos antigos, muito antigos, né? A gente pega da década de 50 para cá. Então, assim, quando a gente imagina que em 1955, 57, por exemplo, um dos primeiros, né? Era agente de amplo espectro, né? Não se tinha tanta tecnologia para isso. Então, os efeitos colaterais deles eram um pouco mais pesados, né? Porque eles não tinham muita especificidade só para um, só para outro, ou seja, só para serotonina, ou para serotonina e nora e deixar a dopamina quieta. Enfim, eles tinham ações múltiplas, né? A imipramina é usada até hoje, tá, gente? Não significa que o antidepressivo, vocês vão perceber, pelo fato dele ser antigo, alguns, não significa que ele é ruim e os mais novos são melhores, por exemplo, né? O melhor antidepressivo é aquele que o paciente responde bem, responde melhor. Vocês vão perceber isso depois, tá? Então, você tem lá imipramina, aí você começa, depois da década de 60, ó, aminotriptilina, nortriptilina. Aí você já começa, depois da década de 60, agentes mais seletivos. O que significa mais seletivos? Aqueles que são um pouco mais específicos. Ó, eu sei que esse paciente está mais adinâmico, ele, enfim, perdeu um pouco a vontade de fazer as coisas, provavelmente está pegando noradrenalina, é carência. Então, vamos a um inibidor de recaptação de noradrenalina. Ou um paciente que tem um transtorno obsessivo-compulsivo, não só mecânico de ficar fazendo as coisas, mas que aquele pensamento fica em looping, né? Que é terrível, deve ser terrível isso. Isso é serotonina. Então, você tem aquele que mexe só com a recaptação de serotonina e noradrenalina e deixa a dopamina em paz. Você reduz os efeitos colaterais, por exemplo, né? A fluoxetina nasceu aqui, ó, na década de 80. Trabalha com a serotonina só. Fluoxetina, sertralina, paroxetina. Olha o citalopram aqui, ó. O bupropiona é outro aqui. Aí depois você tem nefazadona. Não precisa decorar esses nomes não, tá, gente? O importante quando você pegar um fármaco e você lê o nome dele é você saber em que classe ele está. Porque todo ano vem um antidepressivo diferente, mas todos fazem a mesma coisa. O que muda é a meia-vida, o tempo de ação e por aí vai, né? E hoje você tem os mais novos, né? Novos agentes afetando múltiplos sistemas monoaminérgicos, né? Estalopram, loxetina, cara, não caiu patente ainda. Vem lá faxina e por aí vai. Então, só para mostrar que já desde a década a partir de 57, já tem antidepressivo, já se sabia dessa teoria monoaminérgica. Agora, tem alguma coisa em relação a isso daqui, por exemplo, esses fatores neurotróficos? Não tem fármaco para isso. O que a gente sabe é que o tratamento, né, da depressão, fazendo com que o indivíduo volte aos níveis normais de cortisol, você tem uma volta desses fatores neurotróficos, volta à normalidade. Agora, fármaco hoje que trabalha só com um fator neurotrófico, especificamente para ele, não existe. Não existe. O que se sabe é que algumas atitudes podem mudar isso, por exemplo, seja terapia, seja, por exemplo, atividade física, que é primordial na depressão. Atividade física é fármaco na depressão, para você ter ideia. Assim, pode ser considerado como um fármaco, né? Ajuda bastante, né? E isso sim, e você encontra uma melhora no estado, inclusive nos fatores de crescimento. Bom, a gente vai ver isso depois. Então, a hipótese monoaminérgica baseava-se no mecanismo de ação das drogas, né? Quais as limitações disso? Apesar dos antidepressivos, né, os receptores pós-sinapse imediata, a resposta clínica só ocorre de 2 a 3 semanas depois, é o que eu falei. Você não pode ouvir um paciente falar que foi prescrito um fármaco para ele, que ele não está vendo resposta nenhuma. Você pergunta, quanto tempo você está tomando? Até uma semana. Não, você tem que explicar, ó. Espera um mês, né? Medidas de metabólitos de noradrenalina, aqui é serotonina, lembra? Não mostrava padrão consistente. Tentativas de definir subgrupos falharam. E não é possível predizer com certeza a resposta ao tratamento. É por isso que tem que ter um acompanhamento. Esse é o X da questão. E esse acompanhamento ele não é restrito ao médico. É restrito a qualquer pessoa que tenha um atendimento com a pessoa. Seja o psicólogo, seja o terapeuta, qualquer um. Porque se você perceber que aquele medicamento está tendo uma resposta que você sabe que deveria acontecer e não está acontecendo, você tem que perceber isso no paciente, porque você não sabe quando ele vai voltar no médico. Então é importante que, pelo menos, a gente entenda a classe dos antidepressivos que eles vão fazer. Se está condizendo, ou condizente, né, com
o sintoma daquele paciente naquela situação, tá? Então, ó, a figura um pouco mais bonitinha em relação àquela, ó, níveis de cortisol estão aumentados na depressão grave. Então, isso já traz uma série de fatores que vocês perceberam que os fatores de crescimento já reduzem. Cortisol é bom, parece que ninguém quer ter cortisol, que eu estou falando é ruim, né? Cortisol é bom, ele é importante, o problema é o excesso. O estresse faz com que ele aumente, né? Então, esses fatores de crescimento vão ficar comprometidos. E tem algo interessante também, porque além disso tudo, a depressão, quando a gente fala, ela está ligada diretamente com o sistema imunológico. Como assim, Hélio, sistema imunológico? Porque o cortisol por si só, ele é imunodepressor. Ele deprime o sistema imunológico. Então, eu posso dizer que uma pessoa que tem depressão maior, por exemplo, ela está suscetível a ter doenças oportunistas? Pode. Não só doenças oportunistas, por exemplo, como bactérias mais simples, que está na pele, por exemplo. O cortisol, ele em excesso, seja o que você produz ou seja por automedicação, que é o corticoide. Mas vamos falar, digamos que você está em estresse, em depressão, o cortisol está sempre alto. Ele complica, ele atrapalha o citoesqueleto de macrófagos, de algumas células dos glóbulos brancos. E tem duas células que são muito importantes no sistema imunológico. Uma é chamada NK, talvez vocês já ouviram falar, a outra é CD8, se não me engano. NK é abreviação de Natural Killer, ou assassino natural. O que essa célula faz? É um macrófago, um derivado de um macrófago, que ele vai lá e consegue detectar, entre aspas, células que estão tendo um crescimento errado, errôneo, ou sem controle. Com uma espécie de tecido novo neo-latim, tecido plásico, neoplasia. Então, será que eu tenho células que detectam células cancerosas? Tem. Eu tenho células. A NK, elas, o que ela faz? Já fagocita ali. Já pega pela raiz, né? Mata o mal pela raiz. E a CD8, são linfócitos, que conseguem detectar se há algum RNA ou DNA viral na tua célula. Já vai lá e destrói, não deixa o vírus fazer o boom. Se você tem uma baixa de imunidade, vai abaixar essa célula capaz de detectar células tumorais. E às vezes a gente percebe que a pessoa, quando ela está... As pessoas, assim, no senso comum, morreu de tristeza. Já ouviram falar? A pessoa perdeu o casal, o cônjuge morreu, passou um tempo, morreu de tristeza. Depressão, cortisol lá em cima, células NK caem, tinha um câncer ali sendo segurado pela célula NK, quando elas caem, tem o boom. Então, há essa relação também. Esses dias eu estava dando aula sobre isso, da relação do sistema imunológico com o estresse e a ansiedade, como afeta o sistema imunológico. Tá? Então, isso também tem relação, tá bom? Ao fato do indivíduo ter doenças oportunistas. Tá? Um café aqui. Professor, boa noite. Fala. A maior liberação do cortisol seria pelo estresse ou ansiedade, ou tem alguma outra fonte? A maior liberação dele é quando o seu sistema nervoso central percebe que você vai passar por um trauma ou se você passou. Tá? Você tem picos de liberação de cortisol que é fisiológico no dia ao amanhecer. Tá? O que acorda o indivíduo de manhã sem seu despertador, o que te faz abrir o olho, é o cortisol subindo. Então, você tem esse pico de liberação, mas ele cai ao normal depois. Né? Então, quando você está lá 4, 5, 6 horas da manhã, ele começa a subir. Agora, o que faz você ter níveis suprafisiológicos de liberação é o estresse, é a depressão, é a ansiedade. Entendeu? A não ser que a pessoa tenha também algumas doenças, um feocromocitoma, por exemplo, que é um tumor de suprarrenal que faz com que ela produza. Aí é um tumor, é um câncer, ela vai produzir demais, enfim, se descobre com o exame. Mas fora isso, não. Professor, deixa eu aproveitar a pergunta aqui. Pois e assim, não. a gente sempre fala do cortisol e adrenalina, né? O tempo todo da questão do estresse. Uhum. Existem situações que são liberados separados, assim, só um ou outro? Por exemplo, o cortisol já explicou, mas, por exemplo, a adrenalina. Sempre que a liberação de adrenalina tem liberação de cortisol, ou não necessariamente? Não necessariamente, são coisas completamente diferentes.
A adrenalina, ela é produzida na suprarrenal, na medula da suprarrenal, na parte de dentro. O cortisol é no córtex da suprarrenal. Então, assim, no estresse, na ansiedade, na depressão, vai os dois. Mas são coisas assim, na questão fisiológica, na homeostasia normal, um não tem relação de serem liberados ao mesmo tempo, em conjunto, são coisas separadas. Entendi, Entendeu? obrigada. Vamos lá. Então, ou seja, níveis aumentados, gente, desses mediadores inflamatórios, tá vendo? Ó, no líquor e da expressão gênica, né, do sistema límbico, ó, diminuição do hipocampo e do número de neurônios da glia. Se você pegar, por exemplo, pós-mortem, o cérebro de um indivíduo em depressão maior, você vê os giros e sulcos cerebrais com maior distância entre eles, como se fosse uma hipotrofia cerebral mesmo, encefálica, né? Possivelmente devido à redução da neurogênese, devido a níveis elevados de cortisol. Então, assim, aquela pessoa que sempre vive estressado, por qualquer motivo, está tendo picos de liberação de cortisol a todo momento, de forma desnecessária. E isso pode fazer com que a pessoa tenha diminuição de fatores neurotróficos, facilitando, por exemplo, a depressão. Isso é a base fisiológica, tá? Patológica que eu estou falando. Tá? Então, além da adrenalina, que vai ser liberada em conjunto devido ao estresse, que os dois estão liberados juntos, né? Então, aquela pessoa que, assim, aí você faz aquela analogia, a pessoa que vive estressadinha, qualquer coisa, ela quer estressada, brigada, ela vai ter picos de liberação de cortisol ao longo do dia maior do que o normal. E aí, como é que os neurônios dela vão ficar? Vão ficar assim, do jeito que eu falei para vocês. E será que isso pode ajudar também a depressão? Claro, há uma ligação direta, né? Há uma ligação direta. Então, desculpe assim a qualidade daqui, porque eu não consegui pegar o artigo por si só, está até marcado, eu tirei uma foto porque eu não tinha em PDF, eu tinha em folha, né? Não vou ficar lendo também não, mas a depressão ela já é vista como uma doença inflamatória de baixo grau no sistema nervoso central. Se você pegar pelo aqui, ó, sistema nervoso central, o estresse persistente, você já sabe o que causa em relação a alguns hormônios. Isso batendo direto no sistema nervoso central, o seu sistema endócrino, o autônomo, que é o simpático parasimpático, também vai mexer no seu sistema imunológico, como eu expliquei para vocês já, transtornos depressivos. Então, só o que? A depressão, a ansiedade, a distimia, né, que é aquele mau humor crônico, transtorno afetivo bipolar, abuso de substâncias, esquizofrenia. Ó, tá vendo? Dentre os transtornos do humor, o transtorno de depressão maior é uma doença que acomete cerca de 120 milhões de pessoas no mundo, sendo uma das segundas por causa de perda de ano. Aqui, ó, a proporção aqui, ó, em geral, pacientes com transtorno de depressão maior aparecem comodo deprimido, perda de interesse, prazer, diminuição, vocês já sabem, né? Ó, o estresse vivenciado desde a vida intrauterina, olha só, desde a vida uterina até após o nascimento e também estejam associados a uma complexa interação de processos biológicos, resposta ao estresse e fatores neurotróficos. Ou seja, a depressão hoje é vista como uma doença inflamatória. O que hoje é visto, ou que parece estranho, na verdade, assim, que as pessoas, nossa, a depressão pode ser considerada uma doença inflamatória de baixo grau, Hoje a obesidade a gente já sabe o que é. Há 10, 15 anos atrás se falava que o tecido adiposo do obeso encontrava-se um baixo grau de inflamação. E hoje também já está relacionado com os transtornos depressivos, afetivos, etc. E tal, tá? Por favor, você pode me explicar melhor sobre esse dado inflamatório? Esse estado inflamatório que eu falei, de baixo grau? Essa inflamação, eu não entendi bem como ocorre os órgãos, como assim? Existem, para algo inflamar, ter uma inflamação, você tem que ter mediadores inflamatórios. Né? Você tem que ter algumas substâncias, são vários mediadores que causam inflamação. Aquela característica da inflamação que a gente aprende, né, que tem os sinais cardinais da inflamação, dor, calor, rubor e edema, enfim. Né? Mas existem algumas substâncias que, quando encontradas em algum lugar, significa que ali é um processo inflamatório. Né? Então, por exemplo, algumas células ali, né, estão expressando
liberando substâncias que são pró-inflamatórias, né? Então, por exemplo, você tem as citocinas, que é uma substância inflamatória, você tem as prostaglandinas, isoleucina da 1 a 6 que tem. Então, isso faz, como é um processo inflamatório de baixo grau, isso faz com que os fatores de crescimento, mas isso não se sabe, tá? Sabe-se que é encontrado, e isso, como eu expliquei, os fatores de crescimento, que é BDNF, né, está baixo no depressivo e há grande quantidade de substâncias inflamatórias nessa região. E sabe-se que esses processos, esses mediadores inflamatórios estão atrapalhando essa neurogênese, essa sinapse. Agora, o que está obscuro ainda, que está novo no estudo, é o porquê. É o que faz. Aí isso não tem como responder ainda, entendeu? Sabe-se que encontra. Agora, o que faz atrapalhar a sinapse, né? Ou seja, o que se encontra, os fatores neurotróficos caem porque você encontra mediadores inflamatórios altos, que não deveria. Agora, o porquê que os mediadores inflamatórios estão fazendo com que o fator de crescimento que ajudam na sinapse nessas áreas diminua, não se sabe, está em estudo ainda. Logo, logo está saindo coisa nova. Te respondi? Sim, muito bem, obrigada. Porque, na verdade, não se sabe mesmo. Sabe-se que tem relação. Agora, qual o mecanismo certinho de ação, igual, por exemplo, a teoria monoaminérgica, está faltando, isso já se sabe. Agora, a relação dos dois, o fator causal, não se sabe. Logo, logo já vai ter coisa nova. Isso é de 2000. Professor, nessa área de cérebro ainda, de neurociência, tem muito que se descobrir, né? A ciência está engatinhando ainda. Se descobriu muita coisa no século XX, mas ainda tem muito que descobrir. Isso que eu falei, por exemplo, para vocês, de fatores neurotróficos e esse baixo grau de inflamação, por exemplo, isso é de 2018. Isso é muito novo. Então, vai sair mais coisa. E agora, porque muita coisa está sendo Covid de publicação, né? Mas só pela própria figura aqui, ó, o estresse, por exemplo, ó, estresse já tem alterações moleculares, ó. Aumenta a secreção de glicocorticoide. O que é glicocorticoide? Cortisol. Você aumenta a secreção de um neurotransmissor chamado glutamato. Isso aqui é um neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, né? É como se ele estimulasse em excesso. E todo neurônio, gente, quando é estimulado excessivamente acima do normal, ele morre. Ele morre. Ou seja, se o neurônio ficar despolarizando sem parar, ele entra em necrose, ele morre. Aí você diminui esses fatores neurotróficos, o cortisol faz isso, a relação está procurando ainda, ou seja, esses fatores neurotróficos caem, a sinalização intracelular cai a função sináptica. Qual é o efeito celular? Redução, hipotrofia, redução do neurônio. E aí, é o que você encontra no indivíduo que vive em estresse, né? A hipotrofia, atrofia na redução do volume celular, né? E remodelamento, isso diminui a plasticidade sináptica, ou seja, você reduz a capacidade de fazer sinapse, sinaptogênese, né? E desestabilização do citoesqueleto do neurônio. Esse estresse persistente, ó, neutrofilia reduz, glóbulos brancos reduz, neutrófilo é apenas um deles, macrófagos, como eu expliquei, né? Ou seja, uma relação direta com o seu sistema imunológico, e você está aberto a doenças oportunistas, o volume cerebral reduz, a função cerebral reduz, as células da glia, né, reduz, e a conectividade da rede neuronal reduz. E se, obviamente, isso acontece no encéfalo, vai estar acontecendo nas áreas relativas ao humor. Daí o sintoma de transtorno da depressão maior. Tudo por isso aqui mal resolvido, ó, persistente. O estresse, por exemplo. Né? Por isso, nem tudo também a gente consegue resolver com fármaco, né? Os tratamentos devem andar lado a lado, de mãos dadas, né? Então, ó, antidepressivos, eficácia. Entre 30% e 50% dos pacientes depressivos têm uma resposta inadequada ao primeiro antidepressivo utilizado. É essa a questão, tá vendo? Ó? Aí a pessoa acaba, às vezes, não levando à frente quando é necessária a farmacologia. Então, por quê? Dosagem muito baixa, duração muito curta, falta de aderência ou efeito colateral intolerável. São algumas razões que a pessoa pode parar de... Né? Então, vamos
quase metade, vamos botar em média, metade das pessoas não tem a resposta adequada. É por isso que ela tem que estar sendo acompanhada. É por isso que os profissionais de saúde, eles não têm necessariamente que serem experts em farmacologia antidepressivo, mas tem que ter uma ideia de como ele deveria estar respondendo àquele medicamento. Você está vendo que não. E você tem que alertar. Você, né, os profissionais de saúde têm que alertar. Mas a psicologia, nem se fala, né? Então, o que acontece, né? O indivíduo tem uns sintomas e ele tem a recaída, ó. Entra na síndrome. E ele pode ter as remissões, ó. Tá vendo? Ele pode ter as suas remissões quando ele não tem mantido, por exemplo, o tratamento correto. A parada do medicamento, ele pode ter suas remissões. Então, às vezes, o tempo de uso do medicamento ele é muito importante. Porque se o tempo de uso não for respeitado, a indústria farmacêutica já sabe. Pode ter remissão. Se o indivíduo tem que tomar por 90 dias um antidepressivo, pega uma trazodona, por 90 dias, 3 meses, 6 meses. No primeiro mês, no segundo mês, ele melhora e para de tomar, a chance dele entrar de novo em depressão é muito grande. E cada vez que ele entra, vai ficando um pouco mais complicado quando você vai ver na clínica, quando ele entra em remissão. Vai ficando mais difícil. Os sintomas vão ficando mais abruptos. Né? Então, a gente tem que evitar isso. Tem que orientar o paciente, não, mesmo que você se sinta ótimo, vá até o final com o medicamento. Porque ele pode ter uma remissão. Tá? Bom, riscos se não houver remissão sustentada. Né? Maior risco de recaída e recorrência, né? Episódios depressivos mais crônicos, deterioração contínua no trabalho e relacionamentos, e aumento da associação com morbidade e mortalidade, ó, acidente vascular cerebral, né? Complicações diabéticas, infarto agudo do miocárdio, doenças cardiovasculares, HIV, enfim. Tá vendo? Ó? Tudo isso daqui a gente tem que prestar atenção na pessoa, porque pode interferir. Tá? Tá vendo? Ó? Recorrência. Primeiro episódio, 50%. Tomou de novo, parou, 70%. Parou, terceiro, não, é certo que vai ter remissão. E vai ficando mais difícil de tratar esse paciente, se ele fica tendo essas remissões. Tá vendo? Então, é importante orientar o indivíduo que toma um antidepressivo, pelo menos as figuras que eu estou mostrando aqui, não, mesmo que você se sinta melhor nos primeiros meses, vá até o final. E até a tirada do mesmo tem que ser acompanhada, porque você não pode tirar ele de uma vez, porque existe algo chamado down regulation de receptor. Depois a gente pode falar disso mais a profundo, ou em outro momento. Deixa eu te fazer uma pergunta. O cliente, né, o paciente, exemplo, tem uns que não podem retirar a medicação assim, em termos do período, que usa a vida toda, e outros já não. Por que isso? Por que tem uns que podem tirar com 1 ano, 2 anos, e outros não, e tem que ficar mudando de remédio, porque dizem que perde o efeito? Vai depender muito do tipo de patologia que o indivíduo tem, né? Essas pessoas que têm que ficar trocando a cada 3 meses, a cada 4 meses, existe algo em farmacologia que chama-se down regulation, regulação para baixo de receptor. Existem alguns medicamentos que agem em receptor de membrana de neurônio, que você usa para estimular. Todo receptor que está numa membrana, quando é estimulado, as drogas agonistas, vamos dizer assim, que você estimula demais o receptor, a célula entende, entre aspas, que ela está sendo estimulada demais. Então, ela começa a te retirar da membrana o receptor. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, usando uma analogia, uma pessoa, por exemplo, que ela começa a tomar clonazepam, que é o Rivotril, o alprazolam, que é o, enfim, que é um ansiolítico, vou te dar um exemplo, né? Que é usado na síndrome do pânico e tal, de resposta aguda. Ele estimula um receptor, ele se liga num receptor chamado receptor GABA. Você está estimulando. Então, vamos botar lá um exemplo. Você começa a tomar 6 gotas, 5 gotas de Rivotril. Com o tempo, você percebe que você está tomando 12, daqui a um ano você está tomando 15, daqui a 2 anos você está tomando 60. Por que vai aumentando a dose? Porque quando você estimula um certo tipo de neurônio no local só, ele vai tirando da membrana. Então, você tem que aumentar a dose da droga. O que você faz para não
você acaba trocando o mecanismo de ação de medicamento que vai agir em outro receptor, para dar tempo do outro voltar ao normal e a célula produzir de novo. Entendeu? Por isso que você vai trocando. Agora, o fato do paciente, aqueles que têm a retirada e aqueles que não se retiram, vai depender do diagnóstico que ele tem, né, do tipo de depressão. Se ele tem outra coisa associada à depressão, que aí é de ordem clínica, né? Cada indivíduo tem a sua individualidade biológica. Então, se quem prescreve, se o psiquiatra, o psicólogo perceberem que o paciente tem risco, né? Porque tem os sinais clínicos que ele vai ter chance ou risco de remissão, enfim. E essa retirada gradual é exatamente por isso, né? Para você retirar gradual, você não ter remissão. E a troca é para você não ficar estimulando um receptor demais, para você ir trocando de receptor, que às vezes você tem uma resposta interessante para dar tempo do outro voltar ao normal. Entendeu? Sim, sim, perfeitamente. Obrigada. Nada. Vamos lá. Ah, que bom. E aí entra, né? O que parece muito difícil, não é tão difícil, né? Quais são as classes disponíveis dos antidepressivos? Bom, normalmente a gente usa abreviações, né? Mas assim, não há necessidade, gente, não existe necessidade de, quando a gente vai dar aula de farmacologia, de se decorar nome de medicamento. Claro que quando a gente trabalha com isso, dá aula com isso está na cabeça, a gente acaba lembrando, enfim. Mas não há necessidade. Você pega, por exemplo, um fármaco, citalopram. O que isso faz? Ah, eu sei que ele é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Você já sabe que ele trabalha com a serotonina. Você sabe... serotonina, né? Está escrito errado aqui. Você sabe que, obviamente, ele tem algum comportamento, alguma alteração que quem prescreveu percebeu que o problema ali é serotonina. Né? Então, lendo a bula do medicamento, está escrito isso. E às vezes as pessoas têm assim, uma certa resistência com o nome de remédio, porque ela tenta decorar. E a farmacologia, vocês sabem, a terminação... Isso não funciona 100% das vezes, mas 90%, vamos dizer assim, das vezes funciona. Então, por exemplo, remédio que termina em prio, captopril, enalapril, benazepril. Até pela terminação dele, você meio que diz o mecanismo de ação. É um antipertensivo, inibidor de ECA. LOL, propranolol, atenolol, é um beta-bloqueador, reduz a frequência e a força de contração cardíaca. TAM, losartan, candesartan, valsartan, inibe angiotensina 2. Ou seja, pelo finalzinho da droga, você acaba sabendo o nome, né, da droga. Não no nome comercial, tá? O nome da droga. Você sabe o mecanismo de ação. E meio que assim também vai no antidepressivo, muitas vezes. PAN, né? Você pega PAN lá, clonazepam, laprazolam, né? Então, são esses. Então, assim, ó, não vou ficar lendo o nome de remédio, mas presta atenção. Ó. Existem aqueles que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Você já sabe que é um fármaco que não vai deixar a serotonina voltar, porque provavelmente ela vai estar bloqueando aquela bomba de recaptação. Então, o citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, que eu conheço, são fármacos que vão trabalhar com a serotonina. Como? Não deixando ela voltar da fenda sináptica, deixando ela, o pouco que tem, agir mais tempo. Agora, existem fármacos que trabalham com os dois, com a serotonina e com a norepinefrina e noradrenalina é a mesma coisa, tá, gente? Depende se você ler, por exemplo, um livro que vem do inglês britânico, eles chamam de epinefrina ou norepinefrina. Se for do inglês americano, é adrenalina. É a mesma coisa, é noradrenalina. Então, existe aquele duplo. Como assim duplo? Ele inibe a recaptação desses dois neurotransmissores numa tacada só. São os mais utilizados hoje, inclusive. Desvenlafaxina, duloxetina, e venlafaxina. Você tem aqueles moduladores só da serotonina, muito usado hoje a trazodona, foi criado na década de 70, caiu em desuso, mas estão usando muito para depressão leve, ansiedade e insônia. Muito prescrito isso daqui, tá? Nome genérico, não precisa, enfim. Aí você tem os tricíclicos, né?
Aqueles que vão agir, né, obviamente, em 3 locais. 3 locais, serotonina, noradrenalina. Vamos lá, aí você tem a amitriptilina. São normalmente esses tricíclicos que são aqueles que trazem mais efeitos colaterais, exatamente porque eles não têm essa especificidade como esses aqui de cima têm. Agentes tetracíclicos, 4, e os inibidores de MAO, né, monoamino-oxidase. Tá? Então, tá aqui. Farmacologia básica deles. Então, esses antidepressivos atualmente disponíveis compreendem uma notável variedade de tipos químicos. Vários, existem vários. Não é importante você decorar o nome do fármaco, é você saber a classe a qual ele pertence. Como é que eu sei a classe? Lê sobre ele no livro ou coloque no Google classe tal, você já sabe o que ele faz. Então, essas diferenças, as diferenças de seus alvos moleculares é que proporciona essa variação de grupos, que é o alvo onde ele vai agir. E a gente entende. Então, por exemplo, eu não vou ficar lendo nada aqui, não vou ficar lendo, mas assim, algumas coisas eu marquei aqui. Como eu vou passar a sala para vocês em PDF, vocês podem assim, né, ficarem mais à vontade para ler. Então, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina só. Óbvio. Então, o que acontece? Você tem uma fenda aqui pré-sináptica, você tem um grupo de neurônios aqui embaixo que vão ser estimulados pela serotonina. É liberado a serotonina pela a vesícula, ela vai agir no seu receptor, ela tem que voltar, ela é recaptada. O que esses inibidores seletivos? Seletivos porque ela só vai agir na serotonina. Bloqueia, deixando ela mais tempo aqui, estimulando o receptor. E isso traz, obviamente, aqueles sintomas que o paciente tem em relação ao humor, que é por carência de serotonina, você tem uma melhora nele. Né? Então, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, normalmente você vai ler bem assim, ISRS. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Muito usado, muito usado. É a fluoxetina, sertralina, citalopram. Ou seja, você sabe que esse medicamento ele vai agir na recaptação da serotonina. Mas por que o médico passa esse e não noradrenalina? Depois eu vou mostrar para vocês a relação dos 3 neurotransmissores e a sua relação com o comportamento. Tem uma... Né? Então, aqui, o que acontece? A figura que eu mostrei. Você tem aqui a serotonina sendo liberada, inibidores, ISRS, inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Serotonina é liberada, vai se ligar onde tem que se ligar para estimular essa área neuronal aqui, e ela vai ter que ser o quê? Recaptada. A droga vem aqui, tampa, um bloqueador. Bloqueador da recaptação de serotonina, deixando esse pouco que tem mais tempo aqui, dando a melhora do quadro da pessoa. Aí você tem, né? Paroxetina, citalopram, enfim. Ela vem, mas evita a recaptação. Então, os fármacos atuam inibindo a recaptação da serotonina, diminuindo assim o nível de depressão gradativamente. Ou seja, se for detectado pela clínica, pela semiologia, pelo psicólogo, pelo psiquiatra, por exemplo, que o indivíduo tem características de depressão ou diminuição de serotonina, você já sabe que vai vir algum fármaco desse tipo aqui. Né? Então, agora, todo ano, a indústria farmacêutica lança um diferente. Por isso a gente não decora, não tem como. Nome de fármaco, tá vendo? É só você ler fluoxetina, por exemplo. Aonde ele se encaixa no seu grupo? ISRS, inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Beleza, eu já sei do que ele serve. Pronto. E assim vai. Tá? Aqui a conformação bioquímica não importa, então olha só. Aqui eu já tenho um diferente, ó. Aqui ele só mexia com a serotonina. Este aqui mexe com 2. São os mais vendidos, tá? Os mais utilizados que a gente encontra aí. Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Ou norepinefrina, a mesma coisa, tá? Aí você chama assim, ó. IRSN, ó. Você pega a abreviação, né? Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. O que eles fazem? Existem neurônios que são serotoninérgicos, como você está vendo aqui, que só libera serotonina, e existem grupos de neurônios que só liberam noradrenalina. Ponto. Num fármaco só, você consegue deixar esses 2 neurotransmissores mais tempo.
Então, você já está usando com fármaco só, você está trabalhando com 2 neurotransmissores. Ou seja, 2 classes de antidepressivos atuam como inibidores combinados da recaptação de serotonina e noradrenalina, né? Tá vendo, ó? Então, você está vendo aqui um neurônio pré-sináptico, esse aqui está liberando noradrenalina, que iria se ligar aqui, esse aqui está liberando serotonina. O princípio ativo dessa droga vem aqui, ó, o que está tentando fazer o desenhozinho de uma bombinha, né, para recaptar. Ó. Ele vem aqui, está bloqueando o quê? Está bloqueando tanto a noradrenalina para ela não voltar para o neurônio, para ser recaptado, e bloqueando tanto a serotonina, para deixar mais tempo. Então, daqui, ó, estou com uma tacada só, digamos assim, ó, eu estou pegando 2 neurotransmissores que possivelmente estão em carência nesse paciente e deixando atuar mais tempo, com um fármaco só. Por isso que eles se chamam inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina. E tem essa sigla aqui. Tá vendo? Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Tá vendo? Tá vendo? Ó? Muito usado, né? A duloxetina, talvez vocês já ouviram falar. A venlafaxina. Caro, são os mais caros. Porque eles são os que têm melhor resposta, tá? Normalmente, agora aquela questão, né? Cara, assim, uma caixa de duloxetina vai pagar uns 100 reais, 70, 100 reais, se não me engano. E como é que fica, né, no serviço público para você prescrever, o médico prescrever isso para uma pessoa que não tem condição? Né? Ele tem que acabar, às vezes, indo por aqueles que trazem mais efeitos colaterais e tal. Talvez é algo que vocês tenham que lidar com isso, né? A pessoa não tem condição, às vezes, de comprar um fármaco de 120 reais a caixa, que é o preço, mais ou menos, desses aqui. Né? Então, mas são, assim, os que... Eduplação. Né? Tem só de nora, mas não é muito utilizado, tá? Assim como tem só de serotonina, tem só os inibidores seletivos da recaptação de nora. Nem são tão usados. É preferível usar logo o duplo, serotonina e nora. Você tem resposta melhor do que só o de nora. Tem que falar aqui que eles existem, a reboxetina, a atomoxetina, muito difícil. Eu, particularmente, nunca vi alguém tomando isso aqui, prescrito. Mas existe, tá? Também. Mas pesa sempre para os dois logo. Já pega um, pega o outro também. Aí tem os tricíclicos, né? Como é que são os tricíclicos? Tem a figura aqui, ó. Mais fácil. O que é o tricíclico? Preste atenção. Né? Existe uma... Aqui, fica melhor para explicar. Existe uma situação que a gente chama de autorreceptor. Você está vendo a mesma coisa que você estava vendo antes, o neurônio pré-sináptico, liberando noradrenalina, e essa noradrenalina vai se ligar no seu receptor. Pronto. No neurônio pré-sináptico, existe aqui, ó, do ladinho, onde é liberado o neurotransmissor, o que a gente chama de autorreceptor. O que é isso? Ele vai regular a liberação do neurotransmissor. Como assim? Se você liberar neurotransmissor demais, ele vai se ligar, ele vai acabar ligando aqui, ó, nesse autorreceptor. E ele vai fazer o quê? Ele vai acabar freando a liberação. É como se fosse uma rédea. Quanto mais você libera aqui, mais vai se ligar nesse autorreceptor que está pré-sináptico, ele começa a reduzir. É como se fosse um controle, né? Como se fosse uma rédea. Então, se você, por exemplo, usar uma droga que estimule isso daqui, se ligue, se eu estimular isso daqui, você vai acabar fazendo o quê? Reduzindo a liberação. Concorda? Porque é um autorreceptor. Se eu bloquear isso daqui, eu solto a rédea. Aí, ou seja, não tem mais o autorreceptor regulando a liberação. O que tem que liberar, vai liberar. Então, quando a gente fala nos tricíclicos, é que ele vai fazer o quê? Ele vai mexer com o inibidor da recaptação de serotonina, de noradrenalina, e ainda vai fazer o quê? Vai vir aqui, ó, e bloquear. E quando você bloqueia isso, como eu expliquei, pronto. Aí a rédea está frouxa. Eu não tenho mais o freio. Então é isso que está escrito aqui, gigantão aqui, ó. É isso que está escrito, tá? Para não ficar lento. Depois vocês podem ler que eu tirei da farmacologia e copiei, tá? Então é isso aqui, ó. Aí você tem imipramina, aminotriptilina. Por que eles são tricíclicos, né?
Ou seja, ele tem um bloqueio da recaptação de serotonina e nora de imediato. E eles bloqueiam aquele receptor, chama-se alfa-2, que é o autorreceptor. Então, ó, além dele bloquear a recaptação de nora, o tricíclico, e da serotonina, ele vai lá e bloqueia esse autorreceptor. O que tem a ver bloquear esse autorreceptor? Novamente, é ele, como se ele agisse como um freio. Quando eu libero aqui, a noradrenalina tem o seu caminho natural para se ligar no seu receptor e estimular essa área. Mas algumas moléculas podem se ligar aqui. E se estiver se ligando aqui, é porque, opa, tem demais. Começa a inibir, ó. Aí reduz aqui. Se eu chegar aqui e tampar isso aqui, pronto, acabou. Tampar, né? Bloquear, né? Então você tem... Aí você, tipo, você abre a porteira para a noradrenalina sair o máximo que ela puder sair. Por isso que é chamado de tricíclico, tá? Agindo em 3 lugares. São os mais antigos, né? Por isso que eles trazem mais efeitos colaterais, né? São os mais antigos. E tudo que eu falei aqui está escrito aqui, tá, gente? Ó. Né? Então, assim, no momento, os tricíclicos, né, que é ADT, antidepressivos tricíclicos, né, que é a abreviação dele, são usados principalmente na depressão que não responde aos antidepressivos de uso mais comum, como os inibidores da recaptação de serotonina, ou do duplo, da serotonina e nora. Então, eles costumam ser um pouquinho mais pesados em relação, costumam ser usados nas depressões maiores, né? Ele perdeu muito, sua perda de popularidade provém em grande parte da sua tolerância, né, devido aos efeitos colaterais, como eu expliquei, porque mexe nos duas com mais potência, né? Da dificuldade de seu uso, da sua letalidade e superdosagem, né, como automedicação, enfim. Outras aplicações incluem tratamento de distúrbios de dor, enurese, insônia, enfim, aí não importa. Mas são os mais antigos, tá? Só que eles são... O que você tem que saber? Saber que eles agem aqui. Fazem a mesma coisa que aquele duplo, bloqueia a bomba de recaptação de nora e de serotonina, mas, além disso, ele vem aqui, ó, no receptor alfa-2 e bloqueia. Porque o receptor alfa-2 é um receptor pré-sináptico, ele não está embaixo, ele está aqui em cima. E ele é o freio. É como se fosse um sensor que fala assim, ó, se tiver noradrenalina sendo liberada demais, eu vou começar a diminuir aqui. Então, se você não deixa isso acontecer, aí a porteira abre. Aí que desce a noradrenalina com força. E não recapta ainda. E, por outro lado, você tem a serotonina, mais também porque ele deixa aqui, bloqueando a bomba. Vocês estão aí, gente? Vocês estão acordados? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Sim, tá todo mundo bem atento aqui. Assim, é meio chatinho assim, mas assim, depois que você vai lendo com o tempo, você vai pegando o costume, tá? Mas é normal, assim, a primeira vez assim, você tem um choque assim, mas é normal, não se preocupem não, tá? Eu vou passar a sala para vocês, depois vocês podem ficar à vontade para ler, eu passo referências. Aí você tem aqueles moduladores 5-HT2, a serotonina, a trazodona é a mais importante, nem vou perder muito tempo, tá? A trazodona é a mais utilizada, é um inibidor fraco da recaptação de serotonina, né? Ele é muito utilizado como antidepressivo, mas não na depressão maior, né? Ele é sedativo, por isso ele chega a ser sedativo. Depende de cada indivíduo, uns mais, uns menos, mas hoje ele está sendo mais utilizado na ansiedade e na insônia, tá? Ele está sendo bastante utilizado para insônia, o tratamento da insônia. Quem tem insônia grave, ele é bastante utilizado. Quando o médico percebe que a pessoa ela é ansiosa e relata insônia, mas vê que não é uma depressão assim, a ponto de passar um inibidor específico de nora, normalmente está vindo a trazodona. Então, a trazodona você vai achar meio que a tríade, assim, né? Insônia, ansiedade, uma depressão que não há necessidade de um fármaco tão potente para isso, tá? Vai ver aí. Então, ele mexe com bloqueio de receptor serotoninérgico aqui e agonia. Porque serotonina existem vários tipos de receptores. Eu não vou ficar aqui... seria um período de aula de farmacologia, obviamente, né? Mas você tem receptor serotonina 1A, 2C e 2A. Ele bloqueia esses dois aqui e estimula esse trazodona, né? Então, esse 1A aqui que é o importante. Enfim, você tem que saber que ele é
serotoninérgico, ele estimula o receptor 5-HT, que é da serotonina 1A, e ele é muito prescrito para insônia, para ansiedade, quando as duas andam juntas, né? E não é barato não, tá? Também não é barato não. É um fármaco, mesmo genérico, ele é um fármaco caro. R$70 a caixa, mais ou menos. Eu já tomei esse fármaco, porque eu tenho insônia. Café, né? Então, assim, é muito bom para insônia. Aí você tem os tetracíclicos, né? Aí você começa a pegar muita coisa, como a bupropiona, mais utilizado para questões de vício, por exemplo, né? Tipo, vício no sentido assim, de cigarro, em abstinências, na verdade, né? Quando a pessoa tem algum vício, alguma coisa, não vou nem falar vício, mas em abstinência, né? Cigarro ou até alimento, por exemplo, a bupropiona ela é bastante utilizada, tá? Então, acho que eu tenho uma animação da bupropiona aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Deixa eu tirar esse pontinho de laser aqui. Aqui. Olha lá. Dá para ver aí? Dá, né? Ó. O que acontece? Você tem aqui, ó, 2 neurônios pré-sinápticos. Um é de noradrenalina e o outro, acho que é de serotonina, né? Se não me engano. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Então, o neurotransmissor de um, que é a noradrenalina, e de outro. Aí, quando o neurotransmissor se liga aqui, isso abre e você estimula eletricamente, né? Tá vendo? É o que se esperar, o normal, né? E, obviamente, ela é recaptada, né? A bupropiona faz o quê, ó? Que é a mais utilizada como tetracíclica, né? Ela vem aqui, ó, e bloqueia a recaptação dos dois, ó. Tanto da nora quanto da serotonina, deixando mais tempo. Tá vendo? Por isso que é tetracíclico, tá vendo? Olha lá. Ou seja, vocês vão ouvir falar muito, né? Os tetracíclicos, a bupropiona é uma das mais utilizadas e ela bloqueia a recaptação não só da nora e não só da serotonina. Bloqueia dos dois, ou seja, deixando tanto a serotonina quanto a noradrenalina mais tempo ali, tá? Aí você tem aqui, né? A bupropiona é mais... o nome comercial, acho que é BUP, que eles falam BUP, né? Que é a bupropiona. Mais utilizada, é mais... né? Aí, assim, nem é muito usado hoje, são os inibidores de MAO, né? Monoaminoxidase. O que é? Na verdade, né, você tem a liberação aqui da noradrenalina e da serotonina, né? O triptofano é um aminoácido que é responsável um dos responsáveis pela junção, né? Ele está ali para fazer a serotonina e a tirosina para fazer a noradrenalina. Existe uma enzima dentro do neurônio pré-sináptico de que quando os neurotransmissores são recaptados e são monoaminas, né? Tanto a serotonina quanto a noradrenalina é recaptada, essa monoaminoxidase, que é o nome dessa enzima, ela destrói, né? Se você usa uma droga que inibe essa MAO, o que é recaptado não vai ser destruído, vai ser colocado em vesícula novamente. Então você meio que fica num ciclo, reaproveitando ela, não deixando ela ser destruída. É o que está escrito aqui, não vou ficar lendo o texto não para vocês, tá? Então, muito pouco também é prescrito devido aos efeitos colaterais, tá? Mas o que acontece? Quando há recaptação, a molécula é destruída. As monoaminas são destruídas, tanto a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Por quem? Por uma enzima chamada MAO, monoaminoxidase. Então, pensaram, poxa, então se a gente inibir essa enzima, ela é recaptada e as monoaminas não são destruídas, elas podem ser colocadas em vesículas novamente. Sim, perfeito, está aí os inibidores de MAO, né? Você tem aí, por exemplo, você tem aqui, por exemplo, a isocarboxacida, fenelzine, enfim, mas muito difícil porque os efeitos colaterais são muito pesados, assim, e não tem aderência ao tratamento. Mas existem, né? Mas existem. Eu acho que aqui eu botei uma animaçãozinha também que faz um review de tudo. Eu busquei no YouTube lá, eu achei tão
Deixa eu baixar o volume aqui. Eu achei até interessante porque é um videozinho simples, mas ele faz basicamente tudo que eu falei de todos os depressivos. Uma situação normal, ó, liberou neurotransmissor, noradrenalina, serotonina. Beleza, ó, recaptou. Lembra? Isso é normal. Recaptou. Simples, tá vendo? Ó, a mal aqui, ó, veio e destruiu, viu? Recaptou, a mal foi lá e destruiu. Aí ela vai ter que ser refeita. Isso aí que eu tô, ó, vendo? Perfeito. Ó, já tem aqui, ó, já tem os inibidores seletivos, ó, tanto da serotonina quanto da noradrenalina e serotonina, ó. Fica mais tempo, ó. Tá vendo? Não deixa voltar. É aquilo que eu falei para vocês. Aí você tem os que agem nos dois, né? Seletivos para serotonina e noradrenalina, só para serotonina, que é a fluoxetina, por exemplo, né? Olha lá. Aí você tem, ó, antidepressivos tricíclicos, que eu falei para vocês, ó. Imipramina. Não precisa decorar o nome disso não, tá? Porque depois, com nomes, com o tempo, se vocês tiverem interesse. Aqui, ó. Inibidor da recaptação de serotonina e nora. Venlafaxina, duloxetina, desvenlafaxina, né, que pega os dois, serotonina e nora. Os tricíclicos são aqueles que eu expliquei para vocês, pegam um autorreceptor, né? Olha lá. Deixa eu ver que ele vai falar de alguém, ó. Liberou, abriu, voltou, ó, beleza. Isso é o normal, né? Olha mal, viu a chavezinha destruindo? Ó, inibidor seletivo da recaptação só de serotonina, ó. Fluoxetina vai agir aqui, ó. Não vai deixar a serotonina. É como se ela fosse batendo e voltando. Tá vendo? É específico para a serotonina. Tá vendo? Aí ele vai falar quais são aqui, ó. Ó, inibidores da recaptação seletiva só de serotonina, ó. Olha o símbolo aqui, ó. Fluoxetina é mais famoso, paroxetina. Tá vendo? Só serotonina. Vamos ver se ele vai falar de outra agora, ó. Ó, liberou. Beleza. Recaptou. Beleza. Ó, vamos ver. A mal vem, a mal, né? Aquela enzima destrói. Tá vendo? Vamos lá, ó. Travou? Não, né? Tô falando aqui. Ó, vamos ver o que ele vai fazer agora. Voltou. Foi. Vamos lá. Ó, a enzima. Eu posso inibir a enzima, ó. Se eu não inibo a enzima, eu deixo o neurotransmissor voltar e deixo ele livre para ser utilizado de novo a molécula. Ó. Eu estou inibindo a enzima, ó. A enzima não destrói mais. São os imaus, inibidores da monoaminoxidase, ó. Aí tem aqueles nomes grandões, né? Que eles têm lá. Feneuzina. Enfim, muito pouco usado, tá, gente? Muito pouco usado. Só situações muito difíceis. Muito efeito colateral. Mas existe. É um videozinho legal que mais ou menos mostra aquilo que eu expliquei para vocês. E aí tá a classe, tudo que eu falei para vocês, tá aí para vocês tiverem dúvidas depois, assim, em relação a pesquisar, né? Então tem aqui, ó, tá em português, no final tem também perfil farmacocinético, né? Então você tem classe de fármaco. O que é ISRS? Inibidor seletivo da recaptação só de serotonina. Citalopram, enfim. E esse aqui, inibidor da recaptação, serotonina e noradrenalina, os mais usados, né? Os tricíclicos, aquele que pega serotonina, recaptação, noradrenalina na bomba de recaptação e bloqueia o autorreceptor que deixa livre a liberação de noradrenalina. Você tem os moduladores da serotonina, o mais famoso é a trazodona, que eu falei para vocês que é muito utilizado na insônia e na ansiedade, né? Tá aqui. Os tetracíclicos, a bupropiona, bloqueia a recaptação dos dois ao mesmo tempo lá. E os inibidores de monoaminoxidase, a enzima que vai destruir, né, quando a recaptação no neurônio pré-sináptico, deixando ela mais evidente, tá? Então, são só isso aqui que existe de antidepressivas classes. Parece muito, não é. Parece muito porque existem muitos representantes de cada classe, né? Aonde você vai ver mais as pessoas, assim,
trabalhando com droga? Aqui, da serotonina, e o duplo, serotonina e noradrenalina. Agora você vai ver muita gente jovem tomando trazodona devido à insônia e tal, né? E tetracíclico, a bupropiona, quando você tem situação de abstinência, às vezes, ao álcool, o indivíduo que cigarro, que parou de fumar, alimentação, né? Pessoa, enfim, você pode encontrar isso também, tá? Então, ó, aqui que eu queria falar para vocês. A relação de diferentes aspectos do humor, cognição e comportamento pelos neurotransmissores. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a dopamina, a noradrenalina e a serotonina, por exemplo, a noradrenalina está ligada a alerta, energia, tá vendo? Os três têm relação com o humor, né? A dopamina, atenção, motivação, prazer e recompensa. E a serotonina por obsessão e compulsão. Então, dependendo da anamnese que você faz, que o psiquiatra faz, ou você conversando com a pessoa, você tem a capacidade de entender, você sabe que aquela pessoa vai estar tomando um fármaco, por exemplo, mas será que aquela pessoa que ela é letárgica, por exemplo, ela não está com muita energia para alguma coisa e tal, será que a gente vai dar para ele um inibidor da recaptação de serotonina só? Tá, uma prescrição não tão correta, porque ele vai precisar de um inibidor da recaptação de nora, porque é um paciente que não tem energia para fazer nada. Então, possivelmente, o médico vai fazer o quê? Vai passar para ele um inibidor seletivo da recaptação de serotonina e noradrenalina, já pega os dois, para não ter erro. Tá vendo? E assim vai, pela forma, né? Então, tá vendo? Acho que tem outra aqui. Olha lá, dopamina, redução da capacidade de sentir prazer. Quando ela cai, né? Você percebe isso na anamnese do paciente seu, do cliente que seja. Redução da motivação, apatia, redução da atenção, lentificação cognitiva. Tá vendo? Conversando com a pessoa, você sabe se ela está no estado de depressão, ela está assim. Tá vendo? Noradrenalina, letargia, redução do estado de alerta. Serotonina, sintomas obsessivos compulsivos. Obviamente, de forma bem generalizada, né? Mas há uma relação desses sintomas com cada neurotransmissor, tá vendo? Você pode pegar lá, você encontra o indivíduo nessa situação aqui, ó, vamos lá, inibidor de recaptação da noradrenalina e serotonina, aquele duplo, né? Dopamina já pega aqui, você pega o tetracíclico, né? Falei para vocês, a bupropiona, enfim, e por aí vai, tá? Opa, tipo de tratamento, né? Bom, na depressão secundária, doença clínica, o tratamento fundamental é o tratamento dos fatores causais. Então, ó, transtorno de ajustamento, que é natural, você tem que ajustar, né? Mas depressão leve, intervenção psicoterápica. Quando a depressão é maior, gente, farmacológico, ou seja, não, é muito complicado você... Bom, eu não tenho experiência porque eu não sou psicólogo, mas é muito complicado você ver um paciente em depressão maior não tomando fármaco, tá? Às vezes a gente não pode ter tanta resistência a isso, porque, como vocês perceberam, de forma mais genérica, não se briga com o neurotransmissor, não tem o que fazer. Se diminuiu, ok, vamos mudar aqui, mudar ali, ajuda, mas talvez pode ser uma depressão leve. Se for uma depressão maior, às vezes há necessidade da ajuda farmacológica. A gente não, tem pessoas que têm uma certa resistência ao fármaco, mas como é que você vai fazer? Como é que você vai brigar, por exemplo, com cortisol alto, carência de noradrenalina, de serotonina e dopamina? Às vezes são os três. Farmacológico. E às vezes a gente nem resolve, tá? Nem com farmacologia, nem com terapia na psicologia, enfim, me desculpem as que tem que eu não conheço. E ECT, eletrochoque terapia, que eu até tirei aqui da aula, que é um tipo de tratamento, e por incrível que pareça, funciona. Parece algo terrível, porque a gente tem na nossa mente aqueles filmes que pareciam sessões de tortura, mas hoje a eletrochoque terapia é feita de uma maneira totalmente diferente daquilo que a gente tem em mente, tal, mas por incrível que pareça, é um tratamento que ajuda bastante, tá? Medicamento mais psicoterapia. Olha só, um dos maiores estudos de controle randomizado sobre depressão mostrou vantagens significativas do tratamento combinado sobre a monoterapia, ou seja, só na terapia
comportamental, cognitivo, desculpa, eu não sei como fala, ou só na medicação, os dois combinados teve muito mais efeitos, né? Foi muito mais significativo. 681 pacientes com depressão crônica foi comparado tratamento conjunto de nefazodona mais TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental, acho que é isso, né? E os dois tratamentos isolados. O tratamento combinado, ou seja, com fármaco e o TCC, 85% de resposta positiva. Só com fármaco, 55%. Só com terapia, 52%. Ou seja, é importante a gente não ter resistência ao fármaco, porque ele está ali para ajudar. Se existe, é para ajudar. Tá? E, claro, é importante a gente perceber que nem tudo se resolve com fármaco e nem tudo dá para se resolver com a terapia. Às vezes as pessoas têm que entender que tem que andar em conjunto, né? Mas vocês entendem, com certeza. Uma meta-análise de tratamento de 600 pacientes de 6 protocolos padronizados mostrou que pacientes com depressão grave respondem melhor e em menos tempo ao tratamento combinado do que a monoterapia. Tá vendo? Antidepressivo ou terapia interpessoal. No entanto, para aqueles com depressão leve ou moderado, a psicoterapia isolada foi tão efetiva quanto o tratamento combinado. Ou seja, a depressão leve, por exemplo, a monoterapia com a psicoterapia deu certo, foi importante. Agora, quando a depressão ela é grave, responde melhor aos dois, com certeza. Né? Aí você tem um aliado ao seu... Você tem algo ao seu favor, você tem um aliado, que é a terapia medicamentosa, que possivelmente esse paciente vai vir de um psiquiatra já com a prescrição. O que é interessante você com o tempo, que medicamento é esse? Está agindo aonde? Você já sabe mais ou menos o que o médico pensou pelo medicamento. Por quê? Porque você vai olhar o quê? A classe do medicamento. Tem inibidor da recaptação de noradrenalina. Esse paciente está apático. Perdeu a vontade de fazer as coisas, dopamina. Então você já sabe. Entendem? Isso é o X da questão. E existem vários antidepressivos. Apesar do número de depressivos serem muito grandes, não há uma diferença significativa da eficácia entre eles, né? Aí eu botei de novo aqui para vocês um quadradinho, bonitinho, né? Por grupos só. Você já sabe o que são tricíclicos, você já sabe o que é IRSN, inibidor da recaptação seletivo de noradrenalina, serotonina, só de serotonina, inibidores de CKT2, são moduladores de serotonina, a trazodona é a mais famosa, e outros. Né? Então, na prática, como proceder após ter escolhido? Aí você já pega a prescrição. Né? Enfim, aí já... A retirada do antidepressivo deve ser lenta e gradual, mas o que é lenta? Né? Se o tratamento se estende por meses e, eventualmente, anos, em dose plena, a retirada costuma demorar meses, porque você tem que fazer cálculos, né, para você retirar de forma correta e depende do medicamento também. Né? Como é que vai ser feita essa retirada? E o que se deve entender por gradual. Né? Redução de 1/4 ou mesmo de 1/8 de cada dose a cada 2 meses. Então, isso vai se estendendo por tempo grande, né? Exatamente para você não ter esse risco ou essa recaída, né? Em depressão de novo. Então, o médico falou para você, o médico falou que eu já posso parar de tomar depressivo. Espera lá um pouquinho, calma lá. Como é que você vai tirar isso daí? Né? Pergunta, que às vezes não é o que acontece, né? Infelizmente. Que é protocolo clínico, né? Enfim, aqui eu botei a farmacoterapia dos transtornos, né? Dose terapêutica de antidepressivo. Pelo menos 4 semanas você vai ter alguma resposta. Se tem boa resposta, vai ficar de 6 a 9 anos. 6 a 9 meses tomando. Vai depender do fármaco e né? Depois retirar aos poucos. Gente, entrou no antidepressivo, 6 a 9 meses. Tá? Se não teve resposta, dose terapêutica de antidepressivo com outro mecanismo de ação. Você troca a dose. Talvez seja isso, né? A moça me perguntou ali também, que esqueci o nome. Pelo menos por 4 semanas. Se tem boa resposta, se não teve resposta ainda, dose terapêutica com outro medicamento. Vai trocando. Ó. Se não teve resposta, é uma depressão resistente. E aí? Depressão resistente. Associação de antidepressivos, pelo menos 4 semanas. Aí você dá mais de um, com mecanismo diferente.
Se teve resposta, mantém por anos. Ó. Foi isso que você me perguntou, tá vendo? Ó, você mantém por anos. Por isso tem paciente que toma por anos, porque a depressão dele é resistente. Lembra? Sim, Tá sim. E vendo? tem pessoas que já não, que podem, com 1, 2 anos, né, não Uhum. tomar mais o medicamento e não volta a depressão, não é É, recorrente. Agora, deixa eu te falar uma coisa: muitas pessoas fazem o desmame sem ir ao médico, sozinho. Uma moça estava conversando comigo, porque sabe que eu estou terminando o curso, não consulta, né? Uma colega, uhum. na verdade. Sim, sim. E ela estava me falando assim: eu tomo citalopram, agora eu fico 3 dias sem tomar, de 40, cada 2 comprimidos estou tomando um, e fico 3 dias sem tomar, depois eu volto, tomo um. Aí eu falei: olha, melhor você procurar um médico, mas o que você acha que é possível também esse tipo de desmame? Não. Cada classe tem que ter o desmame, mas cada classe desses fármacos tem um protocolo para desmame, tem um cálculo, você entendeu? Inclusive para os mais simples que a gente acha, tem um cálculo, sim. O perigo aí é o primeiro trauma, o primeiro estresse que ela passar, ela entra em depressão de novo, você entendeu? Que é a remissão, a reincidência e tal. Esse é o perigo. Sim, eu falei para ela procurar, né, o médico. Pega essa aula aqui depois, eu vou passar para vocês, mostra essa parte que pode acontecer, porque a pessoa às vezes acha que não dá nada, né? Quando ela vê assim, ela assusta. Não, sim, sabe o que acontece também? Eu vou te falar uma coisa, pelo menos é o exemplo dessa colega minha. Muita gente usa o SUS. Então, ela me falou que não é mais o mesmo médico, que é complicado, aí por isso que ela está desmamando, entendeu? Sozinha, na cabeça dela, né? Assim, vai tirando a cabeça. Como é que faz, né? Porque isso é complicado, né? Não está sempre em acompanhamento com o médico, né? E aquelas pessoas, igual você falou, né? Que às vezes toma para sempre, é manter por anos, depois retirar aos poucos, que a depressão é resistente, caso tenha alguma resposta. Enfim, se não tiver resposta de nada, o último recurso é CT, que é eletrochoque terapia, que é todo o procedimento. Eu tinha aqui também, eu enxuguei a aula, mas é todo um procedimento, paciente é sedado, enfim. Tem respostas boas, por incrível que pareça. Assim, parece uma tortura, mas é diferente hoje, né? Tá vendo, ó? Início da ação dos antidepressivos. O efeito sináptico em horas, ó, e dias, efeitos colaterais começam a aparecer, mas o terapêutico, ó, 4 a 6 semanas, tá vendo? Os efeitos, assim, lá na sinapse, o colateral, você sente de um dia para o outro, assim. Agora, o efeito em relação à depressão, 4 a 6 semanas, ó. Tá vendo? Por isso que é sempre assim, a prescrição, ó, volta daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, eu quero ver como é que você tá. O médico, a gente fala isso por isso. Para saber se ele prescreveu um fármaco, digamos assim, se ele bateu o martelo no prego certo, se ele foi no neurotransmissor certo. Às vezes é reacerto, porque o paciente pode estar aqui atrás, ó. Ou seja, ele pode estar aqui, ó, por exemplo. Né? Não tem resposta, às vezes ele tem que usar 2 drogas diferentes. Ele tem que usar ele tem que pegar um inibidor seletivo da serotonina e noradrenalina junto com um tetracíclico, por exemplo, com a bupropiona. Não deu certo, volta e vai trocando. E, às vezes é reacerto pra gente. Felizmente. Não é tão simples medicar depressão, não, tá? E aqui tá de novo, fica como também presentinho, mais facinho para vocês. A classe, ó, inibidores seletivos de recaptação só da serotonina. Tem os fármacos aqui. Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, acliduplos. Os tricíclicos, que são os primeiros, né, que bloqueia a recaptação de nora, de serotonina, e bloqueia o alfa-2, liberando mais noradrenalina ainda. Os moduladores de serotonina, o receptor, a trazodona é mais famosinha, né? Os tetracíclicos, né? A bupropiona é mais usada. E os inibidores de mal, monoaminoxidase, ou seja, que inibem a enzima. Lá, para vocês, se é isso daí. E aí, deu para entender? Pelo menos superficialmente? Já dá uma base para dar uma lida, alguma coisa? Demorei demais? Não, professor, tá perfeito. A gente estava super ansioso para essa aula, Muito boa principalmente sua aula. associado aí aos atendimentos, né, que a gente percebe que algumas pessoas já fazem uso da medicação.
E a gente às vezes fica sem entender, né, o que cada um age. E foi muito bacana, assim, pelo menos pra mim foi Essa muito... aula, assim, eu enxuguei um pouco, eu quis mostrar mais as classes e aonde age, mas vocês perceberam que fala muito de fisiologia básica e de neurofisiologia como sinapse, né? Então, essa aula minha ela é muito grande, eu tentei enxugar ela para ela também não ficar muito pedante, chata. Eu costumo dar antidepressivos em 2, 3 aulas, para vocês terem ideia. Ou em alguma aula de pós, por exemplo, já tem um tempo maior, né? Então, fica aí o convite, um dia, se eu abrir uma turma, alguma coisa, se for dar alguma aula, eu falo com vocês, se tiverem interesse, para dar uma esticada, até mesmo para falar de... Acabei não... Se eu for falar de ansiolítico agora, eu vou até 11 horas da noite, aí não dá tempo. Mas fica aí o convite também, tá? E eu também, com a professora de vocês, se tiver alguém da minha turma aqui também, fica o convite, tá bom? Eu agradeço a paciência de vocês estarem me aturando aí, tá bom? Bacana a apresentação. Valeu. Valeu, gente. Então tá bom, então. Obrigada. Boa noite. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Boa noite, bom descanso, boa sexta-feira. Tá bom? Muito Boa obrigado, noite, gente. igualmente. Obrigado. Tchau.